Fala meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz? Tudo tranquilinho? Torce, espero que sim. A gente vive num mundo cheio de novidades. Todos os dias tem um produto novo, algo incrível. E aí acaba que a gente na emoção ali, viajando nas redes sociais, acaba comprando um monte de coisa que a gente não precisa, acaba estourando o orçamento, acaba juntando com as coisas que a gente realmente precisa gastar, com compromissos que a gente tem aí com aluguel, com uma faculdade, com um curso, e aí vira uma grande confusão. Por isso hoje a gente vai construir aqui do zero uma estrutura dentro do Notion para a gente controlar esses custos, para você poder acompanhar o seu orçamento aí de perto, para você saber para onde que o seu dinheiro está indo. Vale lembrar que se você caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que está rolando, aqui é o canal Sou Estrategista, eu sou o Caio, meu apelido é Caco, a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion. Se você gosta desse tipo de assunto, considera se inscrever e ativar o sininho. Quer ter acesso a todos os templates que eu já criei aqui no projeto dentro do YouTube e também todos que futuramente a gente for lançando, passa aqui no comentário fixado para conhecer a nossa comunidade e se fizer sentido para você, vem fazer parte. Se você gosta do conteúdo, acha que ele te ajuda, já deixa o curtir, deixa um comentário, dá um alô, não sabe o que comentar. Alô Caco, alô Dani, tô acompanhando, tô curtindo, ajuda demais o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas, ajuda o nosso canal a crescer. Bora parar de papo, tô aqui flutuando em cima do Notion, tô aqui em cima da barra lateral, como disse para você, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion, você pode nunca ter usado a ferramenta, vai lá no site notion.so, vai instalar o aplicativo no seu computador, pode ser Windows, pode ser Mac, só recomendo que você não faça a construção pelo celular. Tô aqui flutuando aqui, ó, na nossa barra lateral tem o nome da sua conta, a primeira opção aqui, ó, do lado esquerdo, e do lado tem esse quadradinho que é criar uma nova página. Vou clicar aqui para criar uma nova página e aqui, ó, a página vem esmagadora. Eu vou clicar nesses três pontinhos e vou pedir aqui largura completa. Eu não gosto da página esmagada, mas se você preferir pode deixar daquele jeito. Aqui o que a gente vai colocar aqui nessa nossa página? Vai ser o nosso controle de gastos. Então vem junto comigo para você não se perder. Coloquei o nosso título, dei um Enter e aqui eu vou criar aqui a nossa primeira estrutura. E para isso eu vou colocar aqui, ó, dois hashtags, vou dar um espaço e aqui eu vou colocar aqui, ó, categorias. Então o que eu fiz? Coloquei dois hashtags, dei um espaço, ele criou um título 2, eu escrevi categorias. Beleza? Aqui eu também vou colocar aqui, ó, uma barra e vou colocar aqui, ó, um emoji. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, um emoji de categoria. Então como é que a gente acha esse emoji aqui? Vamos ver se a gente acha aqui uma tag para a gente poder colocar. Eu sou péssimo de emoji, confesso para vocês, mas vamos ver se eu consigo me encontrar aqui no meio desse mar de emojis. Achei aqui a nossa etiquetinha, ó, vou colocar e vou dar um espaço, então aqui vai ser a nossa primeira estrutura, vou dar um Enter, vou colocar 3 sinais de menos para criar uma linha e aqui o que a gente vai colocar? Vou colocar o nosso comando barra. Vou descer um pouco aqui, ó, para não ficar em cima aqui das opções. E aqui eu vou começar a digitar uma visualização. E aqui eu vou querer uma visualização em galeria. E aí, ó, eu começo a digitar visual, ele já traz os tipos de visualização. Eu cliquei em visualização em galeria, ele pergunta para nós aqui: é uma nova base, é uma nova tabela ou você quer conectar em alguma coisa que já tem no seu Notion? A gente está criando tudo do zero, vem aqui em nova base de dados vazia e aqui, ó, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o nome dessa base de BD underline categorias underline gastos. E por que a gente está usando esse padrão de nome de base, né? Porque BD é de base de dados, categoria é a função e gastos é o template que a gente está criando. Vou clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos que tem aqui do lado, vou pedir para ocultar o título. Vou vir em configurações, do lado do botão nova, vou clicar aqui, ó, no nosso botão de configurações, vou vir em layout, aqui em visualização do cartão vou colocar nenhum, tamanho do cartão vou colocar aqui como pequeno. Vou clicar fora, vou começar a adicionar aqui as nossas categorias e para isso eu vou clicar aqui, ó, nesse nova e aqui eu vou adicionar a nossa primeira categoria que vai ser comidas e bebidas. Então vou colocar aqui, ó, comidas e bebidas e vou clicar fora. E aí ele vai criar aqui a nossa primeira categoria. E aqui, ó, depois a gente vai fazer um ajuste, mas por enquanto vamos manter assim. Eu só vou colocar um íconezinho aqui para ficar legal. Então cliquei aqui, ó, em ícones e aqui, ó, vou procurar aqui, ó, food para a gente poder adicionar aqui, ó, facinho.
Beleza? Então comidas e bebidas vai ser nossa primeira categoria. Vou adicionar aqui uma outra categoria que vai ser aqui besteiras. Então vou pôr aqui, ó, besteiras, que é aquelas tranqueiras que a gente acaba comprando, cabo USB, coisa, tripé para gravação. Então vou colocar aqui, ó, o ícone, que aqui a gente vai usar aqui, sei lá, vamos ver se a gente acha aqui uma bag. Então, ó, vou usar aqui, ó, essa sacola, beleza? Vou clicar fora, vou adicionar aqui, ó, uma outra categoria que vai ser aqui, ó, compras. E aqui a gente tá pensando muito mais em coisas essenciais, né? Coisas que a gente precisa ali pro dia a dia. Então, ó, vou procurar aqui, ó, um carrinho. Vamos ver se a gente acha aqui. Car, para ver se a gente acha. Aqui, ó, tem um carrinho de supermercado. Então, compra seria também aqui, ó, uma categoria. Vou clicar fora, vou adicionar aqui uma outra categoria que vai ser transporte. Então vou aqui, ó, colocar transporte, vou vir aqui também no nosso ícone, vou vir em ícones e vou procurar aqui, ó, um trem. Vamos ver se a gente encontra. Coloquei aqui, ó, o nosso símbolozinho de transporte. Vou adicionar aqui uma outra categoria que vai ser aqui, ó, diversão. Então vou pôr aqui, ó, diversão. E aí aqui, ó, vou colocar aqui o nosso ícone. Vou vir aqui em ícone e vou procurar aqui, ó, movie. Vamos ver se a gente acha. Ó, vou colocar esse símbolozinho da câmera. Vou clicar fora, vou adicionar aqui uma nova propriedade. E agora eu vou colocar aqui a nossa propriedade de utilidades. E aqui eu vou vir aqui, ó, em adicionar ícone. Vou vir aqui e vou procurar aqui, ó, tools. Vamos ver se a gente acha ferramentas. Então, ó, vou colocar aqui, ó, o nosso símbolo. Vou procurar aqui, ó, também. Vou colocar, na verdade, uma nova propriedade que vai ser aqui, ó, saúde e bem-estar. E aí, ó, vou colocar aqui também o nosso símbolozinho, aqui, ó, vou colocar o nosso famoso coração. Então vou colocar aqui, ó, heart, para ver se ele tem aqui, ó, vou colocar aqui o nosso símbolo de coração. Vou clicar fora, vou adicionar aqui uma nova categoria. Agora a gente vai falar aqui, ó, de casa. Então, coisas que a gente compra aí para nossa casa. E aqui, ó, vou pôr o nosso ícone e aqui eu vou procurar home. E aí ele vai trazer aqui as casinhas, vou colocar. Beleza? A próxima categoria e última é a nossa categoria de economias. Então vou colocar aqui, ó, nossas economias e vou adicionar também o ícone. E o ícone aqui vai ser o quê? Vai ser, vamos ver se tem alguma coisa aqui, savings. Não tem, vou ter aqui, ó, money. Vamos ver se tem money. Ó, tem aqui dinheiro, vou colocar aqui, ó, o nosso dinheirinho aqui, ó. Beleza? Então aqui a gente tem as nossas categorias, tá pronta a nossa primeira estrutura. Vou clicar aqui, ó, embaixo de tudo e vou dar um Enter para a gente adicionar a nossa próxima estrutura. Para isso eu vou colocar 2 hashtags, vou dar um espaço e aqui, ó, vou colocar um barra emoji para a gente começar a nossa construção. Para isso eu vou colocar aqui, ó, o nosso dinheirinho e aí aqui, ó, vou colocar o que? Vou colocar gastos. Então, ó, tô colocando aqui a nossa segunda estrutura, vou dar um Enter, vou colocar 3 sinais de menos para criar uma linha, vou colocar aqui o nosso comando barra, vou colocar aqui, ó, vou começar a digitar visualização, ele vai trazer os tipos de visualização, eu vou pedir aqui, ó, uma visualização em tabela, e sempre que a gente adiciona uma visualização, ele vai perguntar, é uma nova base ou é algo que já tem aí no seu Notion? A gente está criando tudo do zero, então vem em nova base de dados e vamos usar aqui, ó, o nome no mesmo padrão que a gente usou ali. Vou usar aqui, ó, BD underline gastos e aí aqui a gente não precisa mais, né, colocar nada, por quê? Porque aqui a gente tem o nosso, vou pôr aqui para mostrar o título da base de dados, aqui a gente tem o BD categorias gastos e aqui embaixo é o BD gastos. Vou começar a adicionar propriedades aqui, para isso vou vir aqui, ó, em adicionar propriedade, vou clicar e vou adicionar uma propriedade de data e não vou mudar nada nessa propriedade. Vou vir aqui novamente no maisinho, vou clicar e aqui, ó, vou colocar a nossa propriedade valor, ele já está sugerindo, eu vou adicionar e aí, ó, vou puxar a data aqui para frente. E aqui, ó, a gente vai ter nome, vai ter valor. Vou adicionar aqui uma outra propriedade aqui, ó, que vai ser a propriedade que vai ser para a gente colocar o nosso recibo. Então vou colocar aqui, ó, arquivo e mídia. E aí, ó, ele vai trazer, na verdade não trouxe, ó, mas tem aqui, ó, a opção arquivos e mídia. Vou clicar para adicionar e aqui, ó, vou trocar o nome para recibo. Então aqui você vai poder adicionar o seu recibo também aqui nos seus gastos. Vou adicionar mais uma propriedade, vai ser uma propriedade de texto, cliquei. Vou adicionar aqui um nome nessa propriedade e vai ser descrição. Então vem junto comigo para você não se perder. Vou seguir adicionando propriedades, para isso vem aqui, ó, no nosso maisinho e aqui eu vou adicionar uma propriedade de relação.
E aqui ele vai perguntar para nós com qual tabela que você quer se conectar. Eu vou conectar ali na nossa tabela de cima, que é justamente a tabela de categorias. Então vou clicar aqui, ó, categorias gastos, BD underline categorias gastos. E aí ele vai perguntar para mim, tá bom, qual que é o nome dessa propriedade? Eu vou colocar aqui, ó, como categorias, e aqui em cima eu vou adicionar aqui, ó, como gastos. Então vou pedir para adicionar lá em cima como gastos. E aí, ó, vou pedir para adicionar a relação, e aí ele vai trocar as propriedades, ele trouxe categoria para cá. Vou puxar a categoria aqui para frente para deixar visível. Vou seguir adicionando propriedades, para isso vou vir aqui, ó, no maisinho do lado de descrição e vou adicionar aqui, ó, uma propriedade de fórmula. Fica tranquila, todas as fórmulas eu coloco aqui no comentário fixado e também vou fazer aqui o passo a passo junto com você para você poder visualizar. E aqui, ó, o nome dessa fórmula vai ser adicionar ao mês. Então vem junto comigo para você não se perder. Vou pedir para editar a propriedade, vou pedir para editar a fórmula e aqui, ó, já deixei no esquema, vou colar aqui. E aí, caso dê pau aí no seu, você vai aqui, ó, selecionar a propriedade data. Pode ser que você tenha colocado data com letra minúscula e aí vai clicar aqui, ó, para identificar a propriedade. Vai clicar aqui, ó, em cima de valor, vai selecionar valor e vai vir aqui, ó, e vai marcar a sua propriedade valor, caso ela não esteja identificada. Vou salvar aqui a nossa fórmula. E aqui, ó, se a gente vier em editar propriedade, você vai ver que ele já está com formato de número. E aqui, ó, vou trocar aqui, ó, formato de número para real. E aí, ó, vou clicar fora aqui, ele já vai entender aqui que a gente está falando de dinheiro. Cliquei fora aqui, vou vir em configurações do lado aqui do nosso botão nova e vou pedir para agrupar aqui por data. E aqui, ó, vou colocar a data por ano e aqui eu vou deixar o mais recente primeiro. E aqui depois, conforme a gente for preenchendo, você vai entender isso daqui. Vou voltar aqui, ó, na setinha e também vou vir aqui, ó, em visibilidade da propriedade e vou esconder aqui, ó, essa propriedade adicionar ao mês e também vou esconder aqui a propriedade recibo. Beleza? E aqui tá pronta a nossa primeira visualização, depois eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. E aqui, ó, vou trocar aqui, ó, esse nome de todos, vou renomear aqui para anual. Então vou trocar aqui, ó, anual. E aí, ó, vou clicar fora. Feito isso, vou vir aqui, ó, em cima de anual, vou clicar com o botão direito, vou pedir para duplicar e aqui eu vou trocar para mensal o nome e vou vir aqui, ó, também na parte de agrupar, vou trocar aqui, ó, data por ano e vou colocar aqui, ó, data por mês e o restante vou deixar igual. E aí, ó, vou clicar fora aqui, tá pronta a nossa visualização mensal. Também vou adicionar aqui, ó, uma visualização em calendário. Para isso eu cliquei aqui, ó, nesse maisinho e vou adicionar aqui a nossa visualização em calendário. Quando a gente adicionar aqui, ó, ele vai perguntar qual que é o nome dessa visualização. E aqui eu vou colocar como calendário mesmo. E aí tá pronta aqui a nossa visualização de calendário. Vou adicionar aqui também uma outra visualização. Para isso vou vir aqui, ó, nesse maisinho. Vou pedir aqui, ó, uma visualização em lista. E aí aqui, ó, eu não vou mudar nada. Eu só vou mudar aqui, ó, que é diário. Então vou pôr aqui, ó, para controlar o nosso gasto diário, vou marcar como concluído. Vou vir aqui, ó, em visibilidade da propriedade, vou mostrar aqui, ó, categoria, vou mostrar aqui também valor. E somente isso, não vou mostrar mais nenhuma. E aí, ó, vou também trazer aqui, ó, vou pôr categoria primeiro, valor e depois data. Vou voltar aqui, ó, na nossa flechinha e aqui, ó, vou pedir para agrupar por também data. E aqui, ó, vou pedir para pôr data por dia. E aqui eu vou pôr o mais recente primeiro. Também fiz o mesmo agrupamento que a gente tinha feito ali no mensal e no anual. Vou clicar fora e aqui a gente já consegue ajustar as nossas propriedades. Vou puxar aqui para deixar na ordem. Vou deixar aqui, ó, primeiro diário, depois mensal, anual vou deixar por último e calendário aqui. Como é que a gente vai fazer aqui? Também vou adicionar aqui algumas propriedades aqui, ó, que agora que a gente tem a nossa tabela aqui de gastos, vou vir aqui, ó, em configurações e vou pedir para adicionar algumas propriedades. Então vou vir aqui, ó, em editar propriedades e vou pedir aqui, ó, uma nova propriedade. E aqui, ó, qual propriedade que a gente vai adicionar? Vou adicionar aqui, ó, uma propriedade de rollup. A propriedade de rollup, ela puxa uma propriedade lá da tabela de gastos. Então vou colocar aqui qual que é a propriedade. Aqui eu vou colocar o nome dessa propriedade como gasto esse mês. Aqui em propriedade eu vou clicar, vou trocar aqui para adicionar ao mês e aqui, ó, em calcular eu vou vir aqui, ó, em mais opções e vou pedir soma.
E aí ele já vai trazer ali, ó, o valor em reais que a gente já gastou. E aí, ó, vou clicar aqui, ó, para voltar. E aqui também vou adicionar uma outra propriedade de rollup. Então, ó, vou vir aqui ó, em rollup. E essa propriedade aqui, ó, vou colocar o nome dela de total gasto. E também vou trocar aqui, ó, opa, ficou gasto, vou colocar gasto. Aqui, ó, em relação, vou pedir a propriedade, a tabela lá de gastos. Em propriedade, aqui, ó, vou pedir para trazer valor. E aqui, ó, vou pedir para trazer calcular mais opções soma. Aí ele vai trazer aqui, ó, o valor que a gente já gastou. Vou esconder aqui as propriedades, em visibilidade da propriedade, eu só vou deixar aqui, ó, gasto esse mês e vou deixar o nome. Vou aqui adicionar alguns gastos para a gente poder testar. Então vou adicionar aqui ó, uma nova página, vai ser o aluguel. E aí ó, vou colocar aqui a nossa data, que vai ser hoje. Vou colocar aqui categoria, vai ser casa. Então vamos pôr aqui ó, como casa. Vou colocar aqui também o nosso valor de 1.500. Beleza? E aí vou clicar aqui fora. Vou clicar aqui ó, embaixo e aí ó, percebe que ele já adicionou aqui o nosso aluguel. Ele já adicionou aqui ó, o nosso custo de 1.500 em casa. Então a gente consegue ver o custo, quanto a gente está gastando por categoria e assim por diante. Vou adicionar aqui ó, mais algumas categorias. Vou colocar aqui ó, iFood. Então vou colocar aqui ó, um iFood. E aí vou colocar ele aqui ó, na categoria de comidas e bebidas. Vou colocar ele aqui ó, com o valor de R$200 aqui ó, foi um iFoodão, hein? E aí ó, coloquei aqui, ele já somou aqui ó, no nosso valor aqui de R$200 de comidas e bebidas. Vou continuar adicionando algumas despesas aqui pra gente poder ver. E aí ó, vou colocar aqui ó, também diversão. Vou colocar aqui ó, que eu gastei aqui, sei lá, R$200 no cinema. Vou pôr aqui, opa, tava colocando valor. Vou colocar aqui ó, cinema. E aí ó, vou colocar aqui ó, como categoria de diversão. E vou adicionar aqui ó, também R$200. E para deixar mais legal ainda isso daqui ó, vou clicar aqui ó, nesses três pontinhos do lado aqui ó, do dia 12. Vou pedir para exibir a agregação e aí ele traz aqui ó, contar tudo 3. Vou clicar aqui ó, em cima do 3, vou pedir aqui ó, mais opções, vou pedir soma e aqui ó, vou pedir para ele trazer a soma do valor. E aí ele vai trazer o quanto que eu gastei aqui nesse dia. Vou aplicar aqui ó, também para o mensal, para isso vou clicar aqui ó, nos três pontinhos, vou pedir para exibir a agregação e aqui ó, vou vir aqui ó, no 3 que ele traz aqui ó, cliquei em cima, vou vir em mais opções, soma e vou pedir valor. E ele vai trazer o quanto a gente gastou no mês. E a mesma coisa aqui para ano, ó, vou clicar aqui ó, nos três pontinhos, exibir a agregação, vou colocar aqui ó, clicar em cima desse 3, vou vir em mais opções, soma e valor. Beleza? E aí, ó, aqui, ó, conforme a gente for adicionando, posso adicionar aqui custos, por exemplo, aluguel, e aí aqui, ó, posso colocar que foi em 12 de julho. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, como 12 de julho. E aí, ó, percebe que ele já mudou aqui a data, ó. E aí, ó, vou colocar aqui o nosso valor. Deixa eu clicar aqui. E aí, aqui, ó, vou colocar aqui ó, o valor de 1.500. E vou colocar aqui também a nossa categoria, que vai ser a nossa categoria de casa. Então vou procurar aqui, cliquei em casa e aí ó, beleza. Por que ele não somou aqui em cima? Porque aqui em cima ele vai trazer só o quanto você gastou no mês. Então ele vai trazer aqui ó, a exibição do mês. Como esse é um custo que está fora do mês atual, ele não vai trazer. Mas aqui você consegue visualizar e eu quis colocar nesse mês para você poder ver aqui ó, no mensal. Que ele vai trazer aqui julho, vai trazer aqui agosto. E a mesma coisa serve se a gente colocar aqui ó, um custo. Por exemplo, vou adicionar aqui ó, um outro exemplo que vai ser aluguel, mas aí eu vou colocar aqui ó, no ano de 2024. Vamos falar que o nosso último aluguel de 2024 nós pagamos lá no dia 12/12 de 2024. E aqui ó, vou clicar para colocar o valor, vou colocar aqui também 1.500. E aí ó, vou clicar aqui em categorias e também vou colocar aqui ó, na nossa categoria de casa. E aí ele não vai somar lá em cima, né? Ele vai somar aqui em cima só o que é referente ao mês atual. Mas aqui, se você for avançando aqui ó, nas visualizações, no mensal, você vai ter aqui agora ó, um custo referente a dezembro de 2024. E aqui também no anual, se você vier, vai aparecer aqui ó, o ano de 2024.
É uma estrutura bem simples, mas muito funcional para você controlar os seus gastos. Se você gostou, deixa um curtir, deixa um comentário para a gente saber, que você está curtindo o conteúdo. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que está rolando, eu sou o Caio Caco, aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento. Esse é o projeto Sou Estrategista. Toda semana tem 5 vídeos de quarta até domingo falando sobre esses assuntos. Se fez sentido para você, se você está buscando se organizar e criar os seus planos, usar o Notion aí como ferramenta de apoio, se inscreve e ativa o sininho. Quer ter acesso a todos os templates que a gente já criou aqui no YouTube, incluindo séries de consultoria, mentoria, organização pessoal temporada 1, GTD, Zettelkasten, organização semanal, organização mensal? Considera passar aqui no link do comentário fixado para conhecer a nossa comunidade. Fazendo parte da comunidade, você vai poder duplicar qualquer um desses modelos e usar aí como você bem entender. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!